Oiê pessoal, vídeo novo no canal. E hoje é domingo. Nós estamos aqui no parque da cidade. Um parque lindo, gente, chamado Belvedere. É um dos pontos turísticos aqui de Paulo Afonso. E eu vou mostrar tudo pra vocês. É um passeio muito gostoso. As pessoas vêm pra cá, fazem piquenique, passeiam, né? Vem tocar instrumento. Mas já fica com a gente, já dá um joinha, você que gosta desse conteúdo, né, de acompanhar uma família adotiva, né, de conteúdo de casa, de família. Então você já dá um like, já dá uma curtida, já fica com a gente, vamos embora pro vídeo. Aqui é um lugar muito lindo, gente. É muito gostoso, é banhado pelo Rio São Francisco. Aí a gente trouxe as crianças um pouquinho para brincar. E assim, tá um tempinho muito gostoso. Aqui não faz frio, né? O frio daqui é, pra mim, né? Pra nós que somos do Rio, assim, não é frio, gente. É um calor. Às vezes eu vejo as pessoas aqui com casaco, né? E eu pergunto, gente, vocês estão com frio? Mas é porque é o costume, né, gente? Aqui é muito quente. Aqui é o sertão. É sertão da Bahia, né? É uma cidade linda, Paulo Afonso, uma cidade desenvolvida. Realmente é um oásis aqui, no meio do sertão, gente. Então já vamos ficar com a gente. Vamos embora, vamos seguir o passeio. Olha quem chegou! Lorena! Oi, meu amor! Fala pro pessoal do YouTube! Fala! Ela tá tão gorda, gente. Mas hoje eu tô achando ela meio tristinha, não sei nem porquê. Tá com o olhinho, tá vendo, gente? Uma lacrimejando. Mas ela já saiu da gripe, né? Tá comendo direitinho. Não deu febre. Vamos observar, né? Dá tchau pro pessoal. Tchau! Dá tchau! Mico, mãe, ali. Olha lá em cima. Aonde? Ai, o mico! Ó o mico, gente. Aonde? Ali, mãe. Ui, tá subindo! Ali. Dois. Aqui, Marcelo, mico. Um monte de mico. Ai, que lindo! Lá em Salvador tem um monte também. Tem que ver uma tão bonita. Aí o André, ele tem um trabalho da faculdade para fazer, que ele tá fazendo tecnólogo de agronomia. Ele gosta muito, né? E aí ele tem um trabalho, parece que é medir as árvores. A gente veio aqui, aproveitou, a gente trouxe as crianças para brincarem um pouquinho, gente. Ele tá ali fazendo trabalho, olha só. Então, pessoal, eu tô aqui tentando arrumar um cantinho para gravar para vocês, né? Eu quero gravar um pouquinho, desconsidera o barulho, gente, que aqui hoje tá muito cheio. Mas eu quero gravar um pouquinho para vocês quero falar, né, um pouquinho com vocês sobre como foi a minha aproximação com os meus filhos, né, o trio. Para quem não sabe, aqui no canal, meu nome é Daniela, eu sou mamãe por adoção, hoje de 5 crianças. Entre elas uma criança especial, uma bebezinha, que tem uma história muito bonita e também ao mesmo tempo muito triste. E eu vou deixar aqui no box de informações para vocês, né, a história da Lorena, um pouquinho dela. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha primeira, na verdade, é a primeira adoção via SNA, porque eu já sou mãe de uma outra menina
bebezinha também especial, mas assim, não foi uma coisa planejada. Então não houve assim um processo de habilitação, que todo mundo sabe que para se habilitar, para adotar hoje no Brasil, gente, a gente precisa ir ao fórum da comarca da nossa cidade para buscar, né, a habilitação. E lá em cada fórum tem uma forma de agir para isso. Vocês vão ter visitas, entregas de documentos e no final você consegue a sua habilitação, estando tudo ok. E você escolhe o perfil da criança que você quer adotar. Então eu e meu esposo, né, ano retrasado, procuramos o fórum da nossa cidade, fizemos todos os trâmites legais e fomos aprovados, escolhemos o perfil de 3 crianças, 3 irmãos até 3 crianças, 3 crianças até 8 anos e 11 meses. Gente, com 15 dias de fila, nós fomos chamados aqui para o Nordeste mesmo, para um trio, né? Uma menina de 4, um menino de 3 e um menino, né? Que a gente hoje sabe que é uma menina, né? Mas naquela época não tinha, né, essa visão, as pessoas do abrigo que estavam com ela, né? E uma menina de 8, né? E aí, pessoal, nós soubemos, né, que eram 3 irmãozinhos, e nós começamos a fazer a nossa aproximação online. Foi bom com a mais velha, né, com a de 8, porque com os outros 2, gente, não tinham condições, era uma graça, eles pulavam igual pipoca, eles eram crianças muito desajustadas. Adoção tardia, né, gente? Eu digo também que qualquer adoção, até de bebês, né, a gente tem as demandas, mas a adoção tardia, ela tem suas especificidades. Eu sempre digo que quando a gente adota uma criança, né, na adoção tardia, principalmente, a gente, de início, nós não estamos com os nossos filhos de verdade, né? Nós estamos com crianças muito sofridas, maltratadas pela vida, e que começam a se construir como nossos filhos, né? Como os filhos que nós sonhamos, que eles venham a ser, né? Então, gente, eu vou resumir um pouco, né, para vocês, porque foi bem intensa a aproximação com os nossos filhos, nosso trio. Nós fizemos mais ou menos um mês, acho que não foi isso tudo não, uns 15, 20 dias de aproximação online, e logo assim nós fomos, né, para a cidade deles. Ficamos um mês na cidade deles. No primeiro dia que nós chegamos no abrigo, era um abrigo bem humilde da cidade, né? A gente não podia entrar lá dentro, a gente ficava do lado de fora. Era uma ladeira, assim, a gente ficava todo torto. Mas era um abrigo bem humilde, gente. E no primeiro dia nós entramos assim na sala, numa salinha para conversar com a equipe técnica do abrigo. Por sinal, a equipe técnica muito nervosa. Estavam mais nervosos do que nós, porque eles eram crianças bem difíceis. Na verdade, ninguém acreditava, né, que eles fossem, né, que a adoção fosse dar certo. E nesse primeiro dia nós ficamos lá, né, com a equipe técnica, e depois eles chamaram as crianças. Quando as crianças vieram, a equipe técnica simplesmente saiu da sala, gente, e deixou eu e meu esposo dentro da sala que a gente estava. Nossa, eles entraram com uma agitação que vocês não tinham noção, brigando para ver quem ia pro meu colo primeiro. E depois eles fecharam a porta com a gente lá dentro, com as crianças. E depois, meninas e meninos, as crianças foram pro chão, começaram a barbarizar dentro da sala, arrebentar com tudo, gritar. E eu olhei pro rosto do meu esposo e falei, gente, o que a gente vai fazer? Chamar a atenção não adianta, a gente não conhece eles, a gente não é. Então vamos fazer o seguinte, vamos virar criança junto com eles. E aí, talvez a gente virando criança, eles vão olhar pra gente e vão começar a interagir com a gente. Foi esse que a gente fez, a gente foi pro chão, viramos crianças, literalmente, fomos para debaixo da mesa, e desse jeito nós fomos começando a chamar eles para brincadeiras menos agitadas e que não tivesse muita violência, quebrando tudo. E assim foi o nosso primeiro dia. Chegamos bem cansados mesmo, ficamos uns 15, 20 minutos com eles, chegamos bem cansados mesmo em casa, e a gente já viu que a coisa ia ser bem pesada, né? E não ia ser fácil não. E aí, pessoal,
E aí, a sorte é que na casa que a gente ficou alugada tinha um baú de brinquedos, né? Foi a nossa sorte que tinha criança. Então a gente, claro, a gente pegou aquele baú, né, de brinquedo, colocamos um monte de brinquedo dentro do saco e fomos pro primeiro dia. Segura a mulher. Oxi. Vai ficar fodolento, viu? Oh, velho. Aí já comeu, acabou de fedora. Ô mãe, ele jogou areia em mim aqui. Gente, eu já falei aqui, né, a questão da Chloe, né? A Chloe, quando nós chegamos lá, ela era forçosamente um menino muito agressivo, já medicado, já com laudo de TOD, tomando risperidona, quebrava o abrigo todo, batia nas pessoas, batia na irmã, que a irmã era menina, né? E ele não podia ser, ela não podia ser. Muitos problemas psicológicos. E nós pegamos assim uma condição da Chloe muito, muito, muito triste mesmo. E no primeiro dia, o pequenininho, gente, o Lorenzo, ele xingava todo mundo, porque a frente do abrigo ela era aberta, assim, ela não era de muro, né? Era uma grade. E aí, gente, ele ficava gritando, chamando os outros de rapaz. Sua rapaz, vai pra... Então era toda sorte, gente, de palavrões mesmo. Era assustador, sabe, gente? E nós, assim, nós colocamos os brinquedos, né? Colocamos os brinquedos no chão e eles começaram a brincar. Só, gente, que eles não tinham sentimento fraternal entre eles. Era um batendo no outro. E eu não tenho vergonha de falar aqui, gente. A gente já esteve em GAA, né? Que é o grupo de apoio à adoção. É um curso obrigatório, né? Que nós temos, assim, na habilitação, nós temos um curso obrigatório que nós temos que fazer para conseguir essa habilitação. Inclusive, eu vou deixar até aqui nos cards que nós fizemos um que era online e nos ajudou bastante, gente. Mas nós fomos já na nossa cidade, nós fomos chamados para dar um testemunho no GAA e lá nós falamos sobre isso, né, gente? Sobre a nossa aproximação e demos esse testemunho. Foi bem difícil mesmo, mas foi muito lindo, gente, foi muito linda a nossa experiência. E quando a gente olhava para o lado, assim, a gente via os pais que estavam fazendo a aproximação também, dando celular, dando doce, dando tudo, as crianças sentadas, os nossos não. Nós colocamos logo para brincar, porque no brincar a gente vai vendo quem são, né? Como são as crianças, o que elas precisam, o que elas pensam. Então foi, gente, uma coisa de louco, de louco, de louco, de louco. As crianças sangravam umas às outras. E, gente, ficamos assim por uns 2 dias. A gente não conseguia fazer com que eles brincassem, eles se batiam, a gente tinha que ir embora logo. Ficávamos 1h30 e fomos aumentando o tempo também, porque a gente realmente não conseguia lidar com eles, não conseguia de jeito nenhum. Então, no terceiro dia, eu cheguei lá com meu esposo e chamei a equipe técnica do abrigo. E eu falei, olha só, eu vou precisar começar, eu e meu esposo, nós vamos precisar começar nos impormos com eles, porque senão a adoção não vai acontecer. Nós vamos precisar começar a fazer o que a gente vai fazer em casa e o que a gente, né, acha que deve fazer. E eles nos deram toda a liberdade do mundo, gente. Isso foi ótimo, foi assim, crucial para que a adoção acontecesse, porque de outra forma não conseguiríamos. Então, gente, bem que meio super nani, né? Eu e meu esposo começamos a fazer algumas técnicas com eles, né, para que eles pudessem, né, começar a nos respeitar e para que a gente pudesse alcançar de alguma forma eles. Nós não conseguimos sair com eles, nós só fomos sair com eles faltando 1 semana para fazer o mês, umas 3 semanas só. E pegamos uma cadeira branca de plástico e colocamos assim no canto do pátio, né? E falamos assim, essa é a cadeirinha da disciplina,
quem fizer algo errado, primeiro nós colocamos as regras, né, gente? Não xingar, não bater, não estragar nada. Eles estragavam os brinquedos todos, quebravam tudo. Colocamos as regras e falamos, olha só, quem não cumprir vai para o cantinho do pensamento. E, gente, o primeiro foi o pequeno, foi o Lourenço, né? Eu peguei, o Lourenço começou a xingar, a gente falou não, falamos 2, 3 vezes. Na terceira nós falamos, você vai para a cadeirinha. Quem disse que ele ficava? Peguei ele, sentei, ele não ficava. Começou a me chutar, a cuspir na minha cara, no rosto, a me xingar de a me xingar de tudo que é nome. Eu olhei meu esposo, veio até mim e falei, vamos lá. Fizemos a contenção mesmo, gente, eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Falei no GAA, falei para a equipe técnica e falo para vocês também, porque é com limite que se consegue e não tem como não dar limite desde o início, gente. Nós agarramos, eu agarrei nas pernas, meu esposo nos braços, eu agarrei nos braços, meu esposo nas pernas. Eu sentei, forçamos ele a sentar, ele gritava, gente, gritava, isso tudo dentro do abrigo. Começou a me xingar, eu soltei uma mão, botei a mão na boca dele e falei, você não vai me xingar. Eu não estou aqui, eu sou sua mãe, você não vai me xingar. Ah, ele gritava, tentava me cuspir, eu levei muita cusparada no rosto, tampava a boca. E aí ele ficou assim por uns 2, 3 minutos, aí ele cansava, parava e falava, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar quietinho. Aí ele ficava, eu marcava no relógio, ficava 3 minutos. Depois de 3 minutos ele vinha, a gente conversava que não podia ter aquele comportamento e aí ele voltava para brincar. E nisso foi com a Hilary também, que era mais velha. Gente, as pessoas olhavam, parecia que estava matando mesmo, batendo, espancando, porque era muito feia a situação mesmo. E derrubavam cadeira, xingava a gente, vinha para cima e a gente fazia a contenção, pegava, segurava forte, não machucar, né, gente? Não marcar nem nada. Mas a gente continha eles e tudo isso no abrigo, gente, sobre a supervisão das pessoas que estavam lá, porque hoje a gente sabe, né, que por eles mesmos, que nós éramos a segunda família que eles tinham tentado adoção. A primeira família era uma moça que eles botaram fogo na casa, literalmente, eles lamberam a casa da mulher, o fogão. Eles contam essa história, né? A gente não sabe se é verdade, mas se não foi verdade tudo que eles falam, mas teve um teor de verdade, porque eles tiveram uma adoção que não deu certo. E aí, gente, o mais velho, ele agressivo, né? Um belo dia, eu conversei com meu esposo, olha, para ele ir pra cadeirinha, ele vai fazer muito show, né? Vai ser bem intenso, mas a gente ia colocar. Mas nós decidimos começar a agir com ele assim. Nós combinamos, olha só, a primeira que ele responder, que ele fizer, ele não vai ficar na visita. E dito e feito, né, meu esposo? Nós chegamos, ele gritou com a irmã. Aí nós falamos assim, olha só, esse comportamento aqui a gente não quer. Você tem que ser amável com a sua irmã. Ele gritou de novo, meu esposo apontou para o portão e falou, eu não quero você aqui, quem não quer você sou eu e sua mãe. Você pode ir para lá, hoje você não vai participar da visita. Ele olhou assim para meu esposo, arregalou um olho, começou a chorar, retrucar meu esposo de novo. Pode ir embora agora, porque você não vai ficar na visita. E aí ele saiu chorando, não bateu a porta e ficou por trás da porta chorando e chamando pela gente. Mas a gente não cedeu. Fizemos a visita, fomos embora, nos despedimos dela, né? Que lá ele era, né? Tinha que ser ele por conta da falta de compreensão das pessoas, né? Mas a gente entende. E no dia seguinte, gente, ele voltou já, né, perguntando, se eu fizer alguma coisa errada, né, se eu não fizer cumprir a regra, não posso participar, né, mãe, né, pai, da visita. Sim, você não pode, porque a gente quer respeito. Nós precisamos de respeito. E, gente, nisso foi, gente, com 3 semanas, com 2 semanas, eles já estavam outras crianças. Já conseguiam brincar, a gente levava lanche, já não iam tanto para a cadeirinha, era uma graça que o pequeno, aí a gente chegava, ele já vinha chorando com a cadeirinha na mão. Aqui, mamãe, a cadeirinha do pensamento, da disciplina.
Era uma graça. E a gente via as crianças se tornando crianças, gente. Normais, como toda criança. Não aquelas crianças extremamente agressivas, agitadas e que não conseguiam se comportar no mínimo espaço social. E aí nós conseguimos levar eles na praia. Foi bem difícil. Vou botar o vídeo aqui, gente. Nada. Ó a onda, Rila. Vem onda. Olha aí, soltou a menina. Vocês vão ver que a gente não podia soltar a mão deles, porque eles podiam fugir mesmo. Também levamos eles na praça. Vou colocar aqui, né? Vocês vão ver passando aí na tela. Não podíamos levar, mas levamos eles na praça. Depois nós fomos... Não vale nada. Eu sei. Olha só. E ele vai, né? Olha lá. Nós fomos saindo aos poucos com eles. E foi dando tudo certo, gente. No final, nós tivemos, né, na última semana, nós passamos com eles. O juiz deu a pernoite, né? Que é assim, a gente vai fazendo, aí depois o juiz dá a pernoite para você passar um final de semana ou uma semana na cidade da criança. E aí nós levamos eles para a casa onde a gente estava. E aí, gente, aí é que foi a prova dos 9, né? Nós não dormíamos, porque a Hilary e o Lorenzo, eles tinham uma condição muito assim, acirrada. Porque eles tinham acesso à questão de sexualidade na família biológica, né? Tinham os problemas com isso, eles não foram abusados, não teve nenhum tipo de condição dessa. Mas eles eram muito pequenos, eles tinham acesso a tudo isso. Então, se a gente deixasse, eles quase que se relacionavam entre eles, né, gente? Eles eram muito desrespeitosos, muito. A Hilary dançava, o Lorenzo ia por trás dela. Então, gente, isso acontece, tá? E nós temos que ter muito jogo de cintura, muita paciência. Nós temos que ter muito amor mesmo e muita fé pra gente conseguir fazer essa transição, essa mudança. Dá tchau pra tia Priscila. Joga aí, X. Cadê, mãe? Joga beijo. Não, direitinho. Cadê, pai? Cadê? Joga beijo pra tia. E um belo dia a Chloe, né? Foi o último surto, um dos últimos surtos que a Chloe deu. Que ela estava pintando e ela quebrou o lápis. E eu falei, você não pode quebrar o lápis. Aí ela quebrou outro lápis. E aí eu falei, olha só, se você quebrar outro lápis, você vai pro cantinho da disciplina. Aí ele quebrou, ela quebrou e virou pra mim e falou, eu não vou. Eu falei, você vai. Aí eu olhei pra cara do meu esposo e falei, é agora. Eu agarrei ela começou a se debater, grande, né? Meu esposo pegou nas pernas, eu nos braços, deitei por cima dela, isso na sala. E ela gritando, você não é a minha mãe! Você não é a minha mãe! E gritando, mas eu segurando. E com uma calma, gente. Era uma calma que o meu esposo tinha. E a gente falava, nós somos seus pais. E ela gritava. De repente ela parou. Aí eu soltei, olha, podemos te soltar? Aí ela fez assim, aí nós soltamos. Aí a Chloe virou pra mim e falou assim, mãe, você realmente me ama. Você gosta de mim, você quer que eu seja seu filho, na época, né? E nunca mais, gente, a Chloe precisou ter esse tipo de contenção, né? Foram algumas vezes, 1, 2 vezes só depois, mas não foi como foi dessa vez. E
foi só mudando, a coisa foi só melhorando e hoje é uma criança linda, maravilhosa. Gente, eles têm os problemas, porque toda criança tem, né? Toda criança tem teimosia, toda criança tem problemas, mas são crianças normais, no sentido de que a gente pode ver que são crianças que têm uma família ajustada, que tem pai, que tem mãe, que tem interesse, né? Então, gente, assim, é difícil? É. No dia da audiência, no dia que acabou a audiência e a gente conseguiu, né, a guarda para fins de adoção, quando nós voltamos no abrigo para pegar as coisinhas deles, que eles foram com a gente, né, na audiência, foi uma choradeira, gente. As pessoas não acreditavam, então eles choravam muito, as pessoas, os cuidadores, abraçavam as crianças, porque deu tudo certo. Então, assim, eu agradeço muito aquele abrigo, agradeço muito as pessoas que fizeram a adoção das nossas crianças, porque foram pessoas bem coerentes, deixaram nós sermos livres lá na hora. Nós fizemos aquilo que nós precisávamos fazer e a gente conversou que nós não éramos pais permissivos, que a gente não trabalhava dessa forma, né, que a gente não acreditava nessa educação positiva, nessa educação que deixa a criança fazer o que quer. Ainda por cima eles, né, gente? Imagina, não ia dar certo. Se deixasse, eles batiam mesmo na gente. Então hoje eles nos respeitam, são crianças que ficam de castigo, claro que ficam, né? Toda criança vai ficar de castigo no sentido de vai sentar no cantinho, vai esperar, vai perder mesmo e perde mesmo, vai perder a pizza, vai perder o passeio, vai perder. A gente não fica com pena, porque a gente está aqui para educar. Então a gente dá limite mesmo, dá limite, porque se a gente não der limite, gente, a gente não consegue. E hoje a gente é muito agradecido pelos nossos filhos, pelas crianças, porque a gente pode ver que são outras crianças, e o nosso papel ele foi cumprido. Então, pessoal, é um pouquinho da história, né, que eu deixo aqui para vocês, né, da Chloe, do Lorenzo, da Hilary. Eu quero deixar também aqui sobre aquela situação do conselho tutelar, né, graças a Deus foi tudo bem. Eles viram que as crianças são crianças bem cuidadas. Ficaram maravilhados com a caligrafia das crianças, com a leitura, com a escrita, com a postura, com a educação das crianças. E eles mesmos falaram, nossa, eles são crianças muito educadas. E é isso que importa, né, gente? Isso que nos deixa felizes. Porque a nossa missão está sendo cumprida como mãe e como pai, né? Eu quero dar um beijinho no coração de vocês. Já se inscreve aqui no canal. Nós estamos para fazer uma viagem, eu vou gravar tudo para vocês, vai ser bem legal mesmo, né? Nós vamos passear com as crianças e já fica aqui, gente, no nosso cantinho, já ativa o sininho para quando tiver vídeo você saber que tem vídeos novos, indica, compartilha, curte e um bom dia, uma boa noite para vocês, uma boa vida, tudo de bom para vocês e tchau! Olha, Hila, dá tchau. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente, vire. Aí, ó. Vira. Não bata nela, não bata. Vai nada. Eu vou chegar amanhã. Depois é amanhã. De quem é aniversário? E ela quer tirar. De quem é aniversário hoje? Tá, eu vou tomar. Ei, Lorenzo, de quem é o aniversário? De mamãe. Ah, meu também? É. Ah, é? E dele. De pai e maninha? Então
Tá, quero ver. Ó a pose. Ó a delicadeza. Eita. Fala. Né, mãe? Biscoito de morango. Mamãe deixa. Deixa. Lorenzo, como é que é, Lorenzo? Nossa! Aqui, Hillary. Nicolas. Oi, a mamãe.